Gênesis 8. Primeiro, feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa palavra não é minha, mas ela é tua. E ela tem objetivo, ela tem intenção da tua parte, ela tem intenção de mudar muitas vezes a nossa visão raquítica, muitas vezes pequena, muitas vezes miserável a respeito da nossa vida financeira e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender o que a tua palavra diz e nos tira desse lugar de conformismo, nos tira dessa visão que muitas vezes é terrena e é pequena e nos leva para uma visão maior, uma visão que seja a tua, em nome de Jesus. Amém. Vou repetir. A palavra do Senhor, ela nos ensina desde Gênesis um princípio, uma lei que rege a humanidade. Existem várias, mas eu não vou me deter às outras, só nessa. Princípio da semeadura e da colheita. O princípio da semeadura e da colheita foi instituído por Deus. Então, se você quer colher alguma coisa, antes de colher você tem que plantar alguma coisa. Em que nível? Todos, natural e também espiritual. E nós vamos aprender algumas coisas hoje. Gênesis 8, 21 e 22. O 21, nós vamos ler ele inteiro, mas eu vou usar a parte A e depois a gente vai ler o 22 também. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Presta atenção no 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vou ler de novo, 22. Isso aqui é um princípio. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura. Não deixará de haver semeadura ou plantação e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Quem conhece a palavra do Senhor em Gênesis, sabe que Deus colocou Adão lá no jardim. Todo mundo sabe disso? Coisa básica para o cristão. Deus colocou Adão lá no jardim para plantar, para cuidar, para organizar o jardim. Então, desde o princípio, o homem tem que trabalhar. Desde Adão, o Senhor colocou ele lá no jardim e não falou para ele: deita, dorme e visualiza. Deus falou para ele cuidar do jardim. Então, o trabalho não é uma maldição. E a gente ouve cada coisa a respeito do trabalho, né, gente? A gente ouve tanta murmuração contra o trabalho. Você pode falar assim, mas o nível de trabalho, sim, mudou, porque o mundo mudou, vai mudando, vai transformando, mas o trabalho, ele foi instituído desde o início. Gênesis 2,15, coloca aí para nós também, só para confirmar isso que eu estou falando. Vou ler alguns versículos, não vou ler todos que eu queria, mas vou ler alguns, só para você entender. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus colocou Adão no jardim para cultivar o jardim, ou seja, cultivar, no meu entendimento, acredito que no seu é trabalhar, para estar cuidando do jardim. Muitas pessoas, inclusive cristãos, usam alguns versículos bíblicos para achar que Deus tem que suprir todas as suas necessidades e você não pode fazer nada, não precisa fazer nada, porque Deus é o dono do ouro e da prata e Deus me sustenta. Isso é verdade, mas nós vamos ver algumas questões onde Deus vai suprir você.
Muitas vezes nós estamos achando que toda a provisão vem de Deus, então nós não precisamos nos esforçar, nós não precisamos fazer nada. Gente, não se engane, o homem foi colocado na terra para trabalhar, para fazer algo. Nós não fomos colocados na terra para deitar e rolar e pensar em qualquer outra coisa. Mateus 6:26, dá para colocar aí? Muitas pessoas usam esse versículo aqui para achar que não precisa fazer nada. Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Pode continuar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, vou repetir, presta atenção. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Deus, Ele sustenta as aves. Deus dá a melhor vestimenta aos lírios do campo, que não fazem nada. E muitas vezes o cristão usa esse versículo e acha que tem que ficar esperando toda a provisão vir do céu, porque se Deus sustenta as aves e Deus dá de vestir aos lírios, nós não precisamos fazer nada. Esse versículo não quer dizer isso. Está dizendo que se Deus sustenta aves e lírios que não trabalham, que não fazem nada, muito mais nós que trabalhamos, nos esforçamos, plantamos. As interpretações muitas vezes dá comodismo para nós acharmos que tudo tem que cair do céu. O Senhor prospera, o Senhor faz, e nós vamos aprender hoje, sim, mas cabe ao homem também, e a primeira parte, semear, trabalhar, se esforçar. Quem está me entendendo, diga amém. Só estou fazendo uma introdução para a gente chegar no que nós vamos tratar hoje, que é semeadura e colheita. Quando Deus coloca o Adão no jardim, era uma forma que o jardim estava. Depois da queda do homem, do pecado, houve ali algo que não existia. Por exemplo, a terra começou a criar espinhos. Então, para você entender, até o pecado, Adão trabalhava. Depois da queda, Adão também continuou trabalhando, só que agora o trabalho era árduo. Porque a terra começou a criar espinho, começou a ter erva daninha que não existia antes. Depois do pecado de Adão e Eva, a terra então tinha que ser cultivada de uma outra forma. Era mais difícil. Só que Adão continuava e foi colocado para trabalhar. E esse princípio é para nós até hoje. Adão, ele sempre trabalhou, ou seja, ele sempre semeou, ele sempre plantou. E Deus está dizendo para início dessa mensagem hoje, a igreja precisa estar semeando, se ela quiser colher alguma coisa. Nós, seres humanos, eu e você, precisamos plantar se nós quisermos colher. Em que âmbito? Todos, o natural e também o espiritual. Se você quer colher alguma coisa na sua vida cotidiana, você precisa plantar. Se você quer colher alguma coisa na sua vida espiritual, você precisa plantar primeiro. Se você quer colher alguma coisa na sua vida financeira, primeiro você planta, depois você colhe. Quem está me entendendo, diga amém. Queria que toda a igreja ouvisse essa mensagem.
Porque nós estamos muitas vezes como filhos de Deus enganados, esperando uma colheita gigante, e quando nós olhamos para trás, nós não vemos plantação. E eu te digo, colheu o que se não plantou? Princípio bíblico. Primeiro planta, depois colhe. Muito crente, e espero que nós não estejamos no meio desses, estamos esperando abundante colheita. Aí quando nós olhamos a nossa plantação, não tem. Vai colher o quê? Lucas 16:10. Vamos ler. Dá para colocar? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Aqui está dizendo, se você faz pouco, vai colher pouco. E tem outro versículo ainda mais completo que eu vou ler para vocês. Porque se você não faz justiça com o pouco que tem, imagina com o muito que você está esperando. Como vai ter muito se não teve nem pouco? Vamos continuar para você entender. Gálatas 6, 7 e 8. Eu quero ler esses versículos para que você comece a ter uma interpretação bíblica da vida financeira. Sextas-feiras nós vamos falar, no mês de abril, especificamente sobre vida financeira. Crente tem que aprender esse assunto. Nós precisamos sair da ignorância, porque a nossa falta de conhecimento nos priva das bênçãos de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, que é? Pois aquilo que a pessoa, eu, você, teu irmão, teu parente, semear, isso também colherá. 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que você semeia, você colhe. Se você semeia para a carne, colherá da carne. Se você semeia no Espírito, vai colher do Espírito. 2 Coríntios 9, 6. Gente, só introdução, tá? E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E quem semeia com fartura, também colherá com fartura. Quero te fazer uma pergunta, não precisa fazer nenhuma cara para mim, só responda para você. Quanto você tem semeado? É o tanto que você vai colher. Essa pergunta eu faço para você, mas primeiro já fiz para mim. Tanto que eu planto é o tanto que eu vou colher. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está assustado diz misericórdia. Ninguém vai falar, né? Vejamos alguns aspectos que Deus me dê graça em meia hora de passar esses 7 aspectos. Se não der tempo, eu trago um pouco para a semana que vem. Não vou passar nada correndo, mas quero que a igreja entenda o princípio de semear e colher, entendendo que desde o princípio, desde quando Adão está na terra, existe lei. Quando o mundo foi criado, existe lei. Lei de quem planta, vai colher. Quem não planta, não vai colher. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Primeiro aspecto dessa bênção de semear e colher é: você colhe aquilo que você planta. Guarda isso no seu coração. A mensagem vai ficar gravada, vai ficar no YouTube da igreja. Mas se você quiser marcar no seu caderninho para você nunca mais esquecer disso. Porque a hora que você olhar a tua vida e você ver que você não está colhendo nada, você vai entender a mensagem de outro. E não é para se lamentar, não é para chorar, não é para se escabelar. É para mudar e ser bem-aventurado. Você colhe aquilo que você plantar. Desde o início da criação foi assim. Irmão, só para você entender, quem planta um pé de banana vai colher um pé de abacate? A lei é essa. Planta um pé de jabuticaba esperando colher laranja? É assim que funciona? Não. Quem planta pé de banana vai colher banana. Quem planta melancia
vai colher melancia. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, vai colher ódio. Quem planta rancor, vai colher rancor. Quem planta, o que você tem plantado? Não gosta de ninguém, não conversa com ninguém, fica de cara feia com todo mundo e quer tapinha nas costas. Quer que todo mundo te abraça, todo mundo ora por você. Eu estou falando sobre vida financeira, mas de vez em quando eu vou abrir o campo, entender, né? Quem semeia rancor, bico, cara feia, chatice, não vai colher outra coisa. Quem planta amor, vai colher abundantemente amor. Quem planta atenção, vai colher atenção. Não está dizendo que de vez em quando, mesmo que você plante muito amor, de vez em quando alguém não vai te odiar, tá? Vai. Mas é poucas pessoas. Porque a maioria vai amar você. Porque você não está esperando amor, primeiro você entrega amor. Quer que as pessoas amem você, entrega amor. Quer que as pessoas te abracem, começa a abraçar. Quer que as pessoas te dêem atenção, primeiro planta. Irmãos, presta atenção que agora eu vou para a vida financeira. Quer colher financeiramente, tem que plantar intencionalmente. E eu sei que Deus vai começar a ministrar hoje aqui, quebrar essa cadeia que existe na nossa cabeça, que nós somos pobres demais para abençoar alguém. Nós ganhamos pouco demais para sermos dizimistas. Nós somos muito pobrezinhos e existe gente mais rica na igreja para dar oferta. Sabe por que o diabo planta isso na nossa cabeça? Porque ele quer nos manter cativo. Porque quem não planta, não vai colher. Vai ter um dia que nós vamos pregar só sobre dízimo e oferta. E sai de baixo, porque você vai se surpreender. Não vai ser hoje, mas já fica de sobrealerta. Nós queremos colher financeiramente, mas a gente não abre a carteira para dar um centavo para ninguém, para abençoar ninguém. Não vai acontecer. Quem planta banana, colhe banana. Quem planta intencionalmente na vida financeira, vai colher abundantemente na vida financeira. Dá uma olhada na tua vida. Se você não planta nada na vida de ninguém, se você não tem princípio bíblico da vida financeira, se você não é investidor da obra, você está só andando para trás. Porque é lei. Pastora, onde eu posso começar? Eu sei que você já sabe onde você pode começar a plantar. Irmãos, quer colher, começa a plantar. Não vai cair do céu, porque nem Adão aconteceu do céu. Ele foi lá e ele teve que trabalhar desde o princípio, nos ensinando que é assim que tem que ser feito. Quem está me entendendo, diga amém. Seja intencional na sua plantação. Se você quer colher espiritualmente, plante na vida espiritual. Tem pessoas que falam assim, nossa pastora, queria tanto pregar. Quanto você estuda? Quanto você lê? Quanto de Bíblia você sabe? Ai, mas como assim? Quanto tempo você gasta lendo Bíblia, lendo livro? Quanto você investe para comprar num livro? Quanto você investe para enfiar a cara, como eu sempre enfiei na vida, pegar o microfone? Eu brinco com os obreiros, que a gente está fazendo treinamento com eles. Inclusive teve um que hoje falou assim, olha, minha primeira vez. Eu falei, já foi ótimo, irmão. Investindo. Porque quem planta, colhe. Não precisa falar quem é, né? Ninguém descobre. Quem está plantando? Esses dias num treinamento com os obreiros, ajudando eles a preparar a mensagem para fazer oferta. Porque, não, irmãos, não cai do céu não. Ninguém cata o microfone, vem aqui e fala. Não é assim que funciona não. Não treina não para você ver.
Pode ser que você tenha o dom e de repente, uau, mas dificilmente, mesmo tendo o dom, vai acontecer. O que eu quero que vocês entendam, irmãos, e eu quero dar essa abertura, por que eu estou dando esses exemplos? Porque quem planta, investe, lê Bíblia, lê livro, lê não sei o quê, se prepara, vai colher. Quer colher na vida espiritual, planta na vida espiritual. Começamos um jejum de 50 dias. Tem gente pensando se vai dar conta de fazer um jejum de 50 dias. Gente, nem é direto. Vamos 50 dias sem isso. Não! É por semana. Ai, vamos plantar se quer colher. Senão, fica aí perrengando a vida inteira. E não é isso que Deus tem para nós. Por que Satanás fica... Que a gente tenha dó da gente. Ai, você ganha tão pouco. Vai dar dízimo ainda. Ai, você ganha tão pouco. Vai para uma imersão pagar R$50. Nossa, vai na costelada. Para, irmãos. Planta. Quer colher? Para. Irmãos, não entenda isso como bronca, nem minha e nem de Deus. Mas Deus está abrindo nossos olhos porque Ele quer ver você avançar na sua vida financeira, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos. Ninguém gosta de mim, mas você gosta de quem? Ninguém conversa comigo, mas você conversa com quem? Você entende que é daqui para lá e não de lá para cá? Tudo bem que em alguns casos a gente até vê de lá para cá primeiro, mas é raríssimo. Primeiro é entrega, primeiro é plantação, depois colheita. Primeiro é plantação. E que essa frase não saia nunca mais da sua cabeça. Quer avançar? Vai mais rápido, sai na frente dos outros. Pastora, como que eu faço para avançar na minha vida financeira? Planta mais do que lhe é pedido. Faz mais do que os outros. Para mim ser melhor? Não. Para você ser próspero. Isso não quer dizer o quanto você ganha. Quer dizer quanto você é fiel e quanto você é ousado e quer avançar. Segundo ponto, propósito em semear e colher. 2 Coríntios 9:10. Já lemos, mas eu quero ler de novo. O segundo ponto, propósito em semear e colher. Ai, para que eu tenho que semear? E para que eu vou colher? Para que eu quero semear? Para que eu quero colher? Vou te dar, se você não tem motivo, eu vou te dar hoje. Nananã. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementeiras e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Pode continuar. Assim como vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Espera um pouquinho que eu quero ler de novo. Volta um pouquinho. Assim vocês serão enriquecidos, não empobrecidos. Enriquecidos em tudo para toda generosidade. A qual, por meio de nós, resulta em orações e gratidão a Deus. Volta de novo no 10, quero ler de novo. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, presta atenção, também suprirá e aumentará as sementeiras e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Para que Deus vai te dar semente? Para que Deus vai multiplicar? Também suprirá, aumentará as sementeiras e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Pode continuar o 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Até aí. Não entendi, pastora. Vou explicar. Por que nós vamos semear e por que nós temos que colher? Por que semear e por que colher? Duas coisas. Deus quer usar você para semear mais. Quanto mais você tiver, mais você tem oportunidade de semear. Semear onde? Na vida das pessoas que precisam, na obra de Deus que precisa avançar na terra. Para que Deus quer te dar semente? Para que Deus quer que você multiplica? Para que Deus quer que você enriquece? Para que Deus quer que você seja próspero? Para que você tenha sementes na sua mão para plantar na vida das pessoas que estão precisando. Quando você planta na vida de alguém, você está semeando sementes abundantes. Por que Deus quer que você semeie? E por que Deus quer que você colha abundante? Para você plantar, para você ter semente abundante. Para você abrir sua despensa e ter com quem compartilhar, se de repente a pessoa está precisando. Se de repente alguém estiver precisando financeiramente, você também ter aonde ofertar.
Se a obra de Deus precisar avançar na terra, você vai ser o primeiro a se levantar e dizer: eu tenho para semear na obra do Senhor. Primeira coisa que Deus quer que você tenha é para você usar como semente para semear na vida das pessoas ao seu redor. E segundo, por que Deus quer que você tenha? Por que Deus quer que você tenha semente? Por que Deus quer que você colhe ainda mais? Para abençoar você, para suprir as suas necessidades, para você ser abundante. Deus não fica feliz quando falta alguma coisa para você. Deus quer suprir as suas necessidades. Deus quer colocar muito mais do que as suas necessidades para você ter para abençoar outras pessoas. Irmãos, nós somos chamados como abençoadores na terra. Quem está me entendendo, diga amém. Não retenha as sementes. Não retenha a semente. Deus quer suprir todas as suas necessidades e ainda quer que sobra. E sobra muito para você distribuir. Isso é prosperidade. Quem é rico, geralmente ele é rico para ele mesmo. Mas quem é próspero, ele tem e ele distribui. Que Deus nos ajude a viver uma vida de prosperidade. Amém? Não queira só o suficiente para manter tua casa. Ai, se eu tiver só por básico da minha casa, sabe aqueles irmãos que querem ser muito humilde? Já está bom. Não, irmãos, não está bom não. Você não entendeu o princípio de reino. Deus não nos chamou só para ter para nossa casa. E se eu tiver para pagar água, luz, energia, o aluguel, tá bom. Você não entendeu o princípio de reino. E eu vim aqui hoje dizer para você, Deus não quer que você pague a sua água, a sua luz. Presta atenção. Deus quer que você faça tudo isso e ainda sobe para você ter semente para plantar na vida de outras pessoas. Se você sair daqui hoje entendendo isso, eu creio que essa mensagem atingiu o alvo. Deus não quer que você seja aquele humilde, aquela humildade que não é humildade. Eu sou pobrezinho, mas minhas contas estão tudo pagas. Não. Deus não quer isso. Deus não quer humildezinho. Deus quer homens prósperos. Homens e mulheres que façam o reino avançar. Porque quando tiver uma necessidade, você seja o primeiro a se levantar e falar assim: já supri as necessidades da minha casa, agora eu tenho abundantemente para fazer mais, para plantar sementes na vida das pessoas, na obra do Senhor, no evangelismo, em missões, em obreiros, sei lá onde Deus vai te mostrar. Deus já pediu algo específico para você? Deus já pediu para você plantar em alguma área específica? Deus já mostrou para você algo específico e falou assim para você: planta. Para mim já. E é assustador esse negócio. Mas é maravilhoso. Porque quando você obedece, irmãos, a coisa vai. Terceiro ponto, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Terceiro ponto, colhemos, presta atenção, na proporção e recorrência que plantamos. Vou repetir, colhemos, quanto nós vamos colher? Na proporção e na recorrência com que plantamos. Muitas pessoas podem estar perguntando assim: pastor, você está falando sobre plantação, mas quanto eu tenho que plantar? É você que resolve. Onde eu tenho que plantar? É você que resolve. Pastora, especifica. 2 Coríntios 9:6 diz para nós: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia com fartura vai colher. Pastora, quanto devo plantar? Eu te pergunto, quanto você quer colher? Quanto eu devo plantar? E eu te pergunto, quanto você quer colher?
A proporção que nós plantamos é a proporção que nós vamos colher. Não quero colher nada? Não plante nada. Quer colher pouco? Plante pouco. Quer colher abundantemente? Plante abundantemente. Quem vai determinar? Você. Sem dizer princípio de dízimo, porque aí já entra em outro princípio. Não é quanto você quer. É ordem. É 10% e acabou. Quero dar mais. É por sua conta, mas o princípio é 10%. Deus não decide o quanto eu planto. Eu que tomo a decisão. Porém, temos em mente que ninguém colhe mais do que semeou. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Se eu quero romper na vida financeira, muitas pessoas, inclusive cristãos, estão esperando romper na vida financeira quando alguém vir abençoar você. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos esperando alguma coisa acontecer e a gente só fica recebendo. Mas quando a gente olha para trás, a gente não vê plantação. Dificilmente quem não planta vai colher. A não ser que Deus tenha um propósito em alguma coisa, porque Deus é Deus e eu não vou questionar nada. Mas se a gente não planta, a gente não colhe. Então, se você está esperando romper na vida financeira, começa a viver princípios da vida financeira. Quanto mais você plantar, e ninguém é tão pobre que não possa plantar nada. Começa a plantar na vida financeira. Pastora, quanto eu devo plantar? Quanto você tem que colher? Quanto você quer colher? Que jeito? Porque tem gente que planta uma vez na vida e acha que vai ficar colhendo. Recorrência. Plante hoje, plante depois. Vai plantando, vai plantando. Porque quanto mais semente você plantar, mais abundantemente você vai colher. Quem está me entendendo? Diga amém. Muitos perdem a bênção por falta de perseverança no plantar. Plantei uma semente e não recebi nada. Não vou plantar mais. Nossa, eu dizimei esse mês e foi o pior mês da minha vida, financeiramente. Irmão, você acabou de plantar e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Já está querendo colher? Calma aí, irmão. Calma aí. Como? Continua plantando. Continua plantando, continua plantando, continua plantando. Quer receber, vamos voltar lá que eu falei. Quer receber amor, continua plantando amor. Quer receber carinho, continua plantando carinho. Quer receber ódio, continua bicudo, com raiva das pessoas. Isso aqui é lei, e eu não estou inventando nada. Depois, se vocês tiverem dúvida, pega a Bíblia e vai vasculhar, porque eu estou pegando leve. Irmãos, vocês não sabem tanto que Deus falou comigo esses dias. Quarto ponto, tempo específico. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou repetir. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. E vai colher amanhã o que você plantar hoje. É que a gente acha que planta hoje e vai colher hoje. Não, você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Se foi coisa boa, você vai colher em abundância coisa boa. Se foi coisa ruim, vai colher em abundância coisa ruim. Pastora, eu estou casada, tudo que eu plantei foi ruim na minha vida. Irmãos, para. Começa a plantar coisa boa, porque no tempo certo, florescerá e frutificará. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém. Quando o fruto estiver pronto, você vai colher. Repetindo, você está colhendo hoje o que você plantou ontem e vai colher amanhã o que você planta hoje. Gálatas 6:9, não precisa colocar não, só vou repetir aqui o pedaço do versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colherá. Então não desanima, meu irmão. Está difícil hoje, pastora, mas se nós começarmos a plantar, vai melhorar. Então planta. Quantas sementes você tiver? Irmãos, em nome de Jesus. Vou dar um exemplo bíblico rapidinho. Quem lembra de Mardoqueu? O primo de Esther. Esse homem descobriu uma conspiração contra o rei. E nada aconteceu com ele. Gente, era uma conspiração gigante. E ele desvendou e algo maravilhoso aconteceu. E ele nem honrado foi, ninguém ficou sabendo. Só que uma certa noite o rei perdeu o sono. Lá para frente, muito tempo depois, o rei perdeu o sono e começou a ler. E viu que estava registrado o que ele fez. E sabe o que aconteceu com esse homem? Tempos depois, ele foi honrado publicamente.
Irmão, se você está achando que vai plantar alguma coisa e Deus vai esquecer, você não se engane. Porque se nós que somos pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Deus, que é o dono do ouro e da prata. Então, eu plantei e não recebi. Para com isso, no tempo certo você vai receber. E vai receber abundantemente. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Ruth, ela viveu um tempo de escassez com a sogra, mas ela plantou. Irmãos, entrou para a história bíblica. Uau! A mulher foi lá, se casou, vamos dizer assim, com um fazendeiro. Tudo que ela havia passado, Deus honrou. Está achando que Deus não vai honrar? Vai sim, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Em nome de Jesus. Quinto ponto, esse aqui dói. Não toque trombetas. Mateus 6, 1 ao 4. Coloca aí no telão para nós. Irmãos, falta de ética, falta de humildade, sim, aqui, faz você perder a tua plantação. Não fica tocando trombetas. Eu fiz, eu aconteci, eu plantei. Vai lá dar uma cesta básica e tira foto com a pessoa e põe na internet. Que isso, gente? Que isso? Que isso? Falta de respeito, falta de humildade. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, o teu pai, que vê em secreto, lhe recompense. Lhe dê a recompensa. A única pessoa que pode tocar trombeta é quem recebeu. Se a pessoa for lá e falar assim, poxa, o irmão ali fez isso por mim, obrigado, irmão. Deus te abençoe, quer contar para todo mundo, quer contar para a família, quer pôr na internet, quer. Maravilha. Mas quem dá, não toca a trombeta. Eu dei uma oferta gigante. Para com isso. Eu ajudo os pobres. Para com isso, não faz mais que obrigação cristã. Eu e vocês, nós ajudarmos os pobres, se a gente der esmola na rua, se a gente der cesta básica, irmãos, é o papel da igreja. Eu ajudo viúva, eu ajudo o asilo. É nosso dever. Está fazendo dever cristão, porque os salvos abençoam pessoas. É dever. Para de ficar. Tem gente que ajuda uma pessoa da família e depois fica contando para a família inteira. O fulano está lá, mas porque eu fiz isso por ele. Ele está lá, mas porque eu que dei. Gente, se você faz isso em nome de Jesus, lembra dessa palavra. Para de tocar trombeta, senão você vai perder tua bênção. Não adiantou nada você plantar. Plantou semente que morreu. Porque Deus não vai te recompensar se você ficar se vangloriando das coisas que está fazendo. Sexto ponto. Precisamos plantar, obedecer e não de grande conhecimento para plantar. Todo mundo pode plantar. Eu não sou nenhuma pastora para plantar. Não precisa de grande conhecimento. Só precisa plantar. Porque a pessoa simples e um agrônomo plantando, a semente é a mesma. Vai germinar da mesma forma. Se você sabe muito, se você não sabe muito, planta semente. Eu não conheço a Bíblia inteira. Já conhece a palavra de hoje que Deus mandou você plantar. Plante. Eu não sei tocar. Planta outra semente. Plante semente, plante semente, plante semente. A terra por si só. Anota aí, a gente não vai ler não, mas Mateus 4, do 26 ao 28, a terra por si só dá o crescimento. A única coisa que você tem que fazer é plantar, porque o crescimento vem do Senhor. Então, o nosso papel na terra é plantar. Sétimo e último ponto. Plante na escassez. Tem muita gente achando que vai ter que plantar quando tudo estiver bem, quando você estiver ganhando um salário de 20 mil, 30 mil, 40 mil. Não. É em todo tempo, não interessa. Estou vivendo um tempo de escassez. É agora. Planta. Só que há um princípio, irmãos, que nós precisamos aprender. E um princípio que a gente precisa aprender é plante.
quanto você quiser, a hora que você quiser. E quando for direcionado por Deus, não arreda teu pé, porque Deus fará você prosperar. Gálatas 6, 7, 8 diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. É plantação. Toda a plantação será abundante. Se Deus está te mostrando alguém, se Deus está te mostrando algo, se Deus está pedindo para você investir no reino, eu quero te dar um conselho de quem já investiu. Eu tenho vários testemunhos para contar de investimento que eu e o pastor fizemos. Não vou conseguir fazer isso hoje, mas nos outros cultos eu quero contar alguns testemunhos. Ai, para a sua glória, não. Para você experimentar coisas que eu já experimentei. O Salmo 126 diz para nós, tem 2 versículos no Salmo 126 que diz que o salmista, que a pessoa foi semeando e chorando. Semeando e chorando. Eu quero te dizer uma coisa e quero encerrar com isso. Muitas vezes na nossa vida nós temos 2 opções. Foi isso que Deus falou para mim. Vou preparando a mensagem. Ou você come a semente, ou você planta a semente. Se você comer essa semente que está na tua mão agora, vai matar a tua fome agora. Mas se você plantar, você vai colher abundantemente. Nem se você tiver que plantar chorando, Carla. Planta chorando e você vai colher abundantemente. Muitas vezes a gente vai ter que plantar chorando. A gente vai dizimar muitas vezes. A gente fala, vem com alegria. E você fala, Senhor, amanhã eu não tenho dinheiro para pagar meu boleto. Mas Deus vai nos honrar, irmãos. Deus vai honrar a igreja dele, vai honrar o povo dele, vai honrar você. Não coma a semente que é para você plantar. Porque a semente que você comer vai te matar a fome no momento. Mas você vai voltar a ter fome e você não vai ter plantação para colher. Para de comer semente que tem que ser plantada. Existe semente de comer e existe semente de plantar. A de comer você come, a de plantar você planta. Porque isso vai te proporcionar bênçãos extraordinárias.